Olá, meus amados, mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. E hoje a gente vai estudar a famosa visão de Pedro. Algumas pessoas, elas pegam a visão de Pedro para mostrar que devemos comer alimentos que eram considerados imundos pela lei, impuros pela lei. Mas vamos ver na Bíblia, no mesmo Atos capítulo 10, mesmo capítulo, vamos ver se é isso mesmo que significa Atos capítulo 10. Será se Deus estava dizendo para Pedro matar e comer porque aqueles alimentos eram puros, não eram mais imundos segundo a lei? Então vamos ver Atos capítulo 10. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Atos capítulo 10, verso 9 em diante, para nós entendermos a visão de Pedro. No dia seguinte, indo ele de caminho, verso 9 em diante. Capítulo 10. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma estasse. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixo, abaixando a terra pelas quatro pontas, e contendo toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia-se a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Amado de Deus, até aqui, até nessa visão, Pedro ele nunca tinha comido coisa imunda. Até aqui nessa visão. E agora Deus fala: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro agora diz não para Deus. Deus disse: Não, Senhor, porque eu jamais comi coisa comum ou imunda. Pedro sabia que todos aqueles objetos que estavam lá naquele lençol eram imundos. E ele sabia que ele não deveria comer, porque ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a lei, ele conhecia o que era que a lei dizia em relação a certos tipos de animais. Lembra aquilo que Paulo disse? Se viesse um anjo do céu e anunciando outro evangelho, era para ser considerado anatema. Pedro tinha isso em mente. Ele sabia que ele não deveria comer. Mas agora, como entender agora o próprio Deus mandando Pedro matar e comer? Sendo que tinha sido o próprio Deus que tinha dito também que eles não poderiam comer certo tipo de animais. Como? Mas vamos continuar. Pedro ele não comeu, ele disse não para Deus, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum ou imunda. No verso 14, Pedro disse isso. Verso 15, a segunda vez a voz lhe falou: o que Deus purificou, não considere comum. Então, aquilo que Deus purificou, Pedro não deveria ser considerar comum. Será se Deus estava dizendo que ele tinha purificado aqueles alimentos que estavam lá? Vamos continuar lendo. O que foi que Pedro entendeu em relação à visão que Deus deu para ele? Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Pedro ele não entendeu, amados. Ele não comeu. Deus mandou ele comer, mas ele não comeu, porque ele sabia que isso era errado, era contra a lei. E ele estava tentando agora entender o significado da visão. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, então Pedro ele vai falar o significado da visão, queridos. Não é você que tem que dizer o significado, não sou eu, mas o próprio Pedro. A própria Bíblia vai dizer o significado da visão. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, perante junto à porta, e chamando, indagava-se, estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Pedro estava tentando entender, estava meditando na visão, tentando compreender qual era o significado daquilo ali. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: está aí dois homens que te procuram. Assim, olha o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo falou para ele, disse-lhe o Espírito: tem dois homens aí que te procuram. Verso 20. Levanta-te, pois, e desce e vai com ele, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro junto aos homens,
Disse: a quem me tende, sou eu, a quem busca, a quem vieste. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para te chamar-te e a tua casa a ouvir a tua palavra. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou, e no dia seguinte levantou-se e partiu com ele. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha, Cornélio reuniu todo mundo ali, seus amigos e parentes íntimos, para ouvir Pedro falar agora. Verso 25. Aconteceu que indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos seus pés, o adorou. Presta atenção. Quando Pedro ia entrando, Cornélio avançou para Pedro e prostrou os pés de Pedro e o adorou. Aqui já cai até aquela doutrina de alguns amados, né, prestar adoração a santos, a pessoas que já morreram, a São Pedro, a São Paulo, a São Cristóvão, a Santo não sei o que. Vamos ver o que o próprio Pedro disse aqui. Verso 26. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, porque eu também sou homem. Pedro, quando estava vivo, ele não aceitou a adoração. Imagina um morto. Entendeu? Então, a nossa adoração é exclusivamente para nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós não devemos adorar homens, porque eles foram homens, como eu e você. A nossa adoração tem que ser dirigida para o nosso Deus Todo-Poderoso. Verso 27. Falando ele com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. Verso 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabes que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Pedro dizendo que era proibido um judeu se aproximar ou se ajuntar de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro agora entendeu, amado de Deus, o significado da visão. Agora Deus tinha mostrado para Pedro o que significava a visão. Que para quando Pedro chegasse lá, para ele não considerar nenhum que estava lá, queridos, comum ou imundo. Porque Cristo tinha morrido, foi para purificar pessoas, não foi para purificar porcos. Em Cristo não há judeu, não há grego, não há bárbaro, todos são um em Cristo Jesus. Esse é o significado da visão, para que Pedro não pudesse fazer acepção de pessoa, porque Deus não faz isso. Deus mostrou isso para Pedro, porque Deus sabia que Cornélio ia enviar esses dois homens lá. E se Deus não tivesse dado a visão para Pedro, quando Pedro chegasse lá, Pedro ia fazer acepção de pessoas. Mas Deus mostrou para ele, para que ele não pudesse fazer essa acepção de pessoas. Amém? O verso 34, querido, olha o que ele diz, ó. Verso 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esse é o significado da visão, querido. Para que Pedro não considerasse comum e nem imundo nenhuma daquelas pessoas que estavam lá com Cornélio. Que Deus te abençoe. Que você possa ler todo o capítulo 10, junto com o capítulo 11, que ele vai continuando, falando, para você poder compreender mais esta visão de Pedro. Eu espero ter ajudado um pouco na tua dúvida. Que Deus te abençoe. E que cada dia nós possamos estar preparados para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?